Então, vamos colocar Isso. aqui. Agora eu acho que está gravando. Que aqui a bolinha aqui, ó. Obrigada. De nada, bem lembrado. Foi Laís? É a Gabriela. Ô, Gabriela, tá joia? Obrigado, viu, filho? Agora eu acho que está gravando De sim. nada. Então, vamos lá. Obrigada, professor. De nada, filho. 1 mol equivale para a gente a massa molar. Perfeito? Aquela massa que a gente calcula lá na tabelinha. Quando ele me dá, o hidrogênio pesa 1, o oxigênio pesa 16. Então, a água vai pesar 18. 2 do hidrogênio, 16. Isso é a massa molar, que está envolvendo o mol. A gente vai ver daqui a pouquinho, eu fiz um organograma aqui para gente, o mol também equivale para a gente ao chamado volume molar. Perfeito, gente? Volume molar é o volume que 1 mol de gás ocupa a uma determinada pressão e temperatura. Isso para a gente é o volume molar. E o mais importante da aula de hoje é esse que a gente vai ver aqui embaixo. O chamado número de Avogadro. É um número grandão, cheio de zeros lá. São 602 sextilhões de partículas. Então, a gente vai dar muito ênfase nisso aqui. Tá bom? Então, bora lá. Então, o mol é uma palavra número que vai indicar essas 3 coisinhas aqui que eu coloquei aqui em cima. Ó. Massa molar, volume molar e número de Avogadro. É o número de partículas. Tá ok, gente? Alguma pergunta? Podemos seguir? Então, bora lá. Então, nota lá. A definição de mol é o número de átomos existente em 12 gramas de carbono 12. Então, o que se fez? Se pegou o quê? Pegou o carbono 12, dividiu ele em 12 partes. Dessas 12 partes, pegou-se uma parte, que é chamado unidade padrão. Vamos pensar, ó, aqui, se eu... Opa! Vamos pensar que aqui eu dividi ele em 12 partes. Aí eu fui e peguei quem? Peguei uma dessas partes. Então, isso aqui é 1/12 do carbono 12. Se é 1/12 do carbono 12, nota, isso aqui para mim vai me dar 1. Ou seja, é uma unidade de massa atômica. Então, esse é nosso padrão. E essa unidade de massa atômica a gente vai ver daqui a pouquinho que eu vou transformar isso aqui em grama. Tá? Então, bora lá, vamos seguindo aqui. Aqui que eu queria chegar. Gente, por tudo quanto é mais sagrado, é possível que eu fique meia hora nesse slide, mas eu quero muito que vocês entendam. Muito, muito. Isso aqui pega muita gente boa pelo pé. Pelo seguinte, a pessoa não dá conta de diferenciar elemento, átomo e molécula. Aqui que tá. Então, bora lá. Olha só. Deixa eu passar o pé aqui que está me apertando aqui. Então, nota só. Gente, todo mundo aqui comigo, por favor, teve dúvida, me para. Eu vou voltar, eu vou falar o tanto que for preciso, mas eu queria muito que vocês entendessem o que eu vou falar agora. Tá? E os outros 2 slides são complementares a esse aqui. Quando a gente definiu mol, essa definição nossa de mol, ela veio me dar esse número. É o chamado número de Avogadro. Tá? Esse cara aqui, ele supôs a existência desse número, mas ele morreu antes de calcular. Depois calcularam e levaram o nome dele, porque ele foi o mentor de tudo. Então, mas isso é só historinha. Então, isso aí a gente vai... Então, o número de Avogadro, ele vai indicar para a gente o número de partículas que a gente tem. Então, esse número de partículas, ele envolve uma série de coisas. Ele vai envolver para a gente o volume molar, a massa molar e o número de partículas. O número de partículas, ele pode ser íon, tá aqui embaixo, ó, esse maisinho é do Na, ele devia estar aqui em cima, mas não formatou direitinho. Então é Na+, tanto que está escrito para a gente, íons. Ele pode ser também átomos, ou pode ser o quê, galera? Tá no slide. Esqueceram, né? Ou ele pode ser o quê? Que está aí de baixo aqui, ó. Molécula.
Então, eu posso ter essas três coisinhas. Tá? Eu posso ter átomos, íons ou moléculas. Ó, tá tudo aqui para a gente no slide. Então, bora lá. O que eu encontro na minha tabela periódica? Vamos pensar que eu tenho aqui uma tabela periódica. E coloquei aqui, por exemplo, o flúor. Eu encontro o elemento ou encontro uma molécula? Elemento. O elemento. Você encontra o elemento. O elemento. Então, nota. Se eu quero gás flúor, eu vou encontrar o elemento ou a molécula? A molécula de gás flúor. Isso. Então, nota a diferença. O átomo é quando ele está o quê? Isolado. A molécula, desculpa, é quando eu tenho um conjunto de coisas. Tá? Conjunto, quanto? Isso. Esse número. Coisas, isso que está aqui do lado. Ó. Então, quando eu falo para você o número de Avogadro, eu estou querendo falar uma quantidade de coisas. Tá? Uma quantidade de coisas. Que quantidade é essa? 6,02 vezes 10 na 23. Quais são as coisas? Átomos, íons, moléculas. Tá? Então, isso indica para a gente esse número de Avogadro. É uma quantidade de coisas. Ficou claro, gente? Então, nota lá. Isso aqui para mim, ó, vamos colocar de marca-texto agora. Olha aqui, por favor. Todo mundo aqui, por favor. Esse que está marcado aqui de amarelo aqui, é o quê? Molécula ou é átomo? Molécula. Molécula. Tá? Então, bora aqui. Aqui, átomo ou molécula? Uai, esse ainda gravando. Molécula. Esse trem está gravando. Então, aqui é molécula também. Aqui também é molécula. Tá vendo? Pergunta para vocês. Vamos mudar agora aqui. Se eu tenho a água, notem aqui, quantos mols de átomos eu tenho para a água? Olha a minha Nesse pergunta. caso, você vai ter um só. E aí? Nesse caso, você vai ter só um. Um? Quem mais? Vai opinar aí. São 3. E boa, isso aí, moçada. Então, nota. É um de hidrogênio e um de... Vamos lá, vamos lá. Gente, Oxigênio. isso aqui, eu vou falar uma coisa com vocês. Isso aqui é terrível para pegar aluno. Você vai fazer uma prova do Enem, tá cansado, fala, não, isso aqui é tal coisa. E acaba que na hora que vai ver a resposta, vai, eu vou entrar na justiça. Calma, calma, porque isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Prestem atenção numa coisinha aqui. Quantos elementos, olha que a água grandona aqui embaixo, quantos elementos constituem essa molécula? 2. 2. Hidrogênio e... 2 Oxigênio. elementos. Os elementos que eu tenho são hidrogênio e oxigênio. Quantos mols de átomos de hidrogênio? 2. 2 mols de átomos de hidrogênio. E eu tenho 1 mol de átomo de oxigênio. Ficou claro? Então, isso acaba me dando, no total, 3 mols de átomos. 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Tudo bem, gente, até aqui? Vamos lá. Vamos tentar melhorar um pouquinho essa visão para vocês. Nota o seguinte. Por que eu coloquei fica a dica aqui? Porque hoje nós vamos trabalhar muito com esse cara aqui. Muito com isso. Muito com isso aqui mesmo. Tá? Partindo de quê? De 1 mol de partículas. Recordando. Gente, eu vou ser chato. Eu vou fazer pergunta pra caramba pra gente guardar isso. Que isso aqui é a espinha dorsal para estequiometria. Se eu não entender isso aqui, vacalha tudo no meu meio de campo. Tá bom? Vamos aqui. Todo mundo aqui, por favor. 1 mol de partículas. Quais são as 3 espécies de partículas que eu vou estudar? Íons, átomo e moléculas. Espetacular. Guarda isso. Íons, átomos e moléculas. Daqui a pouquinho, a gente vai trabalhar um pouquinho mais o íon. Tá legal? Então, simbora aqui. Todo mundo para cá, por favor.
Quando eu falo com vocês em gás, esse gás, eu vou pedir licença para vocês para a gente fazer o seguinte. O gás, eu só vou Por trabalhar ele... enquanto, sim. Opa! Ok. Aqui. Ou desliga o microfone aí. Quem está falando aí, vamos dar um tempinho. Então é o seguinte, ó. Ou então põe a mão no microfone e faz alguma coisa, que está atrapalhando, tá? Então nota o seguinte. Quando eu estiver trabalhando com gás, o volume molar, a gente vai trabalhar muito na frente B4, que é estudo físico dos gases. Tá? Eu não vou estudar sólido nem líquido. Fluido eu não estudo, eu vou estudar o gás. Tá? Aí é de 2 semanas. Ou lá no cursinho se voltar, ou então aqui. Tá bom? A gente vai ver isso tudo. E quando a gente trabalha a massa em gramas... Que isso? Vai parar? Então, nota o seguinte. Essa massa aqui que vai me dar em gramas, a gente vai trabalhar o quê? A gente trabalha muito na estequiometria. Tá bom? Mas nada me impede da gente ver alguma coisinha a respeito disso. Então, por que eu coloquei fica a dica? Fica a dica porque hoje a gente vai trabalhar basicamente isso aqui. Então, vamos passar esse slide para a gente ir para o próximo. Então, a constante de Avogadro é como calcular aquele número grandão. Como ele já vai me dar, eu já sei aquele número grandão, eu não preciso saber que o número de coisas, de objetos que a gente tem, é o número de mols vezes o número de objetos por mol. Ah, Érica, eu não entendi isso não. Então, bora para cá, por favor. Vamos tentar. Peraí. Voltando, eu fiz uma coisa errada aqui. Eu queria escrever. Então, gente, olha para cá, por favor. Vocês que vão me falar uma coisinha aqui, ó. Então, nota. CaCl2. Façam um favor, me ajudem aí. Ionizem esse cara para mim, por favor. Como que vai ficar a parte iônica? Ca2-. Não, na frente sempre. Ca2+. Isso, sempre Ca2+. na frente, Gustavão. Ele é o positivo. Ca2+. Boa, Marco. Continua. Cl2-. Mais Cl2-. Cl-. Cl2-. Cl-. Olha aqui, ó. Olha o Gustavo, olha o número de oxidação do cloro que está aqui do lado. É 1, ó. O 1 não aparece. Então subiu aqui é 1 menos. Quantos cloros, Marco? 2. Ou seja, qual que é a proporção que eu tenho aqui? 1. De 1 para 2. 1 para 1 para 2. Ou seja, quantos mols de íon cloro? Não são 2? Aqui o cloreto não são 2 mols? Então ficaria 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Estão pegando o jeito? Então, o número de mols é interessante que eu saiba, porque depois eu vou multiplicar por esse número grandão. Tá? Então, aqui ó, é o número de mols, 2, vezes o número de objetos por mol, que é a espécie que eu vou ter ali. Tá bom? Então, bora aqui. Simbora. Gente, perguntinha para todos, geral aí, vamos lá? Olha só. Por que aqui eu tenho átomo e não tenho molécula? Aqui, ó, mols de átomos. Eu não falei em mols de moléculas. Qual a razão disso? Por que aqui é átomo e não é molécula? Minha pergunta básica é elemento só. Justamente. Foi Marina que falou? Foi. Ô, Marina, tá joia? Já é. Beleza. Valeu, filha. É isso mesmo. Então, nota aqui, ó. Aqui, nesse caso, ele está isolado. Eu só tenho o carbono. Aqui ele está isolado, eu só tenho o enxofre. Aqui ele está isolado, eu só tenho o mercúrio. Tá vendo que ele não está combinado com ninguém? Então, eu não vou falar em molécula. Ah, Eric, mas eu posso ter, por exemplo, o N ligado a ele, formando N2. Opa, já não está isolado. Se eu trabalho com o N, ele é átomo. Se eu trabalho com N2, ele é molécula. Ficou claro? Então, por isso que eu uso 1 mol de átomos. 12 gramas é a massa molar dele na tabela.
32 é a massa molar do enxofre na tabela. Então, fiquem muito atentos a isso, gente. Muito mesmo. Tá? Eu tenho que usar a massa molar. Eu não uso o número atômico. O número atômico, se eu fizer isso, eu vou estar totalmente errado. O enxofre é 16, o carbono é 6. Tá? Então, a gente vai errar isso aí, se você fizer. Tá? Então, é o maior número. Muita gente fala, Érico, mas ele está em cima ou embaixo na tabela? Tirando o hidrogênio, você sempre usa o maior valor. O hidrogênio, o prótio, é 1, 1. O restante, o outro elemento, por exemplo, depois do hidrogênio, é o hélio. E o hélio ele é 4 e 2. Então, eu já vou usar o 4. Tá? Então, o que a gente tem é basicamente isso. Use sempre um número maior para calcular a massa molar. Tá? Então, próximo nosso, olha aqui. Nesse caso aqui, ó, a Marina tinha nos ajudado. Ela falou, Érico, aquele lá é porque ele está sozinho. Então, tenho aqui, olha como que eles estão combinados. Estão vendo? Perguntinha para todo mundo, moçada. Quantos elementos formam a sacarose? 3. 3. Boa. Quais são? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Espetacular. Quantos mols de átomos de carbono? 12. 12. De hidrogênio? 22. E de oxigênio? 11. Quem está falando? Maria Joana. Maria Joana, tá joia, filha? Joia. Maria Joana, foi perfeito o seu raciocínio. Olha para cá, por favor. Você viu que eu especifiquei agora, não foi? Eu te perguntei de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Quantos mols de átomos eu tenho na sacarose? Conta aí, Maria Joana. 43. Então, eu tive aqui 43. 45. Sim. Ó, 2 e 2, 4 e 1. Vê se bate. Isso, 45. Então, nesse caso, eu tenho 45 mols de átomos de todos os constituintes. Se ele te especificar, foi o que você fez. A gente foi para cada um. Foi perfeito. Tá? Então, só para a gente pegar aqui e fixar. Quantos elementos formam o etanol? 3. 3. Carbono, hidrogênio e oxigênio, o mesmo da sacarose. Qual o número de mols? De átomos, desculpa. Qual o número de mols de átomos? 1. Não. 9. 9. 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá? Você pode somar assim, ó, se não quiser bagunçar a cabeça. 2, 5, 6... Oh, desculpa. 2, 7, 8, 9. Tá? Ou então você pode juntar o hidrogênio com o hidrogênio. A sua fórmula poderia ter vindo C2H6O. Daria a mesma coisa. Tá bom? Então, moçada, perguntinha. Ficou claro como diferenciar a molécula de átomo? Isso é importante pra gente. Alguma pergunta? Não, nenhuma. Então, bora lá. Então, ó. Por que esse cara é átomo, Gustavo? Átomo, porque é átomo por causa da composição, tem a mesma composição, a molécula? Não sei por que você falou a mesma composição, não. Vamos lá. Bárbara tá aí? Bárbara Lima? Bill? Ou saiu? Estela? Ei, povo calado, gente. Né? Letícia? Dona do Mendanha? Esse povo foi tomar café. Vamos lá, vamos voltar aqui então. Moçada, é átomo porque o constituinte aqui é único, ele não está combinado com ninguém. E aí, nota, a massa do oxigênio, ela é o quê? 16. Então, se vocês lembrarem, uma coisinha que eu fiz logo no início foi o seguinte, eu peguei, fiz aqui, dividi o carbono em 12 partes, dessas 12 partes, eu peguei uma parte que era o padrão usado para o carbono. Se o oxigênio tem 16, ele tem 16 unidades dessa aqui, ó.
Então, por isso que chama 16 unidades de massa atômica, levando em consideração o padrão que era o padrão do carbono. Se o carbono foi dividido em 12 por uma massa de 12, se eu divido 12 por 12, eu tenho a unidade de massa atômica. Saiu espelhado aqui. Tá? Então, 1 mol desse cara vai equivaler para a gente a 16 gramas, é o que a gente acha na tabela. Quando se resolveu isso, padronizou a tabela toda. Porque antes, o que a gente tinha anteriormente? Eu tinha justamente o seguinte. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa aqui em Diamantina, tá? Aí Mateusão está fazendo uma pesquisa de biologia, mas Mateus está fazendo essa pesquisa lá no Rio de Janeiro. Ele está mexendo, por exemplo, com o ecossistema lá na Baía de Guanabara. Tá bom? Aí a gente pega Lorde Ivonei. O que Ivonei está fazendo? Ivonei agora, ele está fazendo uma pesquisa, e essa pesquisa que ele está fazendo é sobre a constituição da farinha de trigo usado para fazer hóstia, mas lá no Vaticano. Ele está lá em Roma, na Itália. Acabou essa peste toda que a gente está vivendo, e Ivonei está lá na Itália. Aí o que acontece? A massa que eu vou utilizar para um determinado elemento em Diamantina, ela tem que ser a mesma no Rio, que vai ser a mesma na Itália. Se eu usar coisas diferentes, eu vou ter erro, eu vou ter um viés, eu vou ter o quê? Um vício na minha pesquisa. Então, padronizou-se que o quê? Todos nós vamos usar agora como padrão a unidade de massa atômica vindo lá do carbono 12. Tanto que você pega qualquer tabela periódica sua hoje, é a tabela que vem do carbono 12. A tabela do carbono 12 ela tem o padrão internacional da IUPAC para poder formular a tabela. Tá? Então, como 1 mol de oxigênio são 16 gramas, esses 16 gramas que a gente tem aqui é 1 mol. E esse 1, aqui ficou parecendo 2, aqui é 1 mol. Então, esse 1 mol equivale a esse número de partículas. Gente, no Enem é muito comum ele usar 6, ele vai direto, tá? Mas, se ele vier aqui para a gente e estiver utilizando 6,02, a diferença vai ser tão pequenininha na hora de fazer conta que é só a gente chegar lá e marcar um xizinho e partir para o abraço, tá? Perfeito? Tudo bem até aqui? Então, bora lá. Quando eu mexo com molécula, olha só, Maria Joana tinha falado conosco lá naquele slide de 12 gramas do carbono. Ela foi muito segura no que ela falou, tá? Então, nesse caso, molécula, ele não está isolado, ele está combinado com alguém. Se a gente vê, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Vocês viram com Carla lá em orgânica. Por que o carbono é tetravalente? A gente estuda ele no estado que? Estado excitado. Aqueles 2 eletrinhos lá do PY e PX, eles recebem a companhia de um elétron que veio lá do S. Ele vai lá para o PZ. Então, eu passo a ter 4 elétrons sem par. É onde eu vou fazer a ligação. Então, nesse caso nosso, quando eu trabalho com moléculas, por que aqui, gente, deu 44 unidades de massa atômica? A continha está aqui embaixo. O carbono, ele pesa 12, eu só tenho 1. Então, 12 gramas. O oxigênio pesa 16, mas como eu tenho 2, 32. Me deu uma massa molar de 44 quando eu somo esses dois. Ou seja, essa molécula, não está isolada, então é molécula, pesa para a gente 44 unidades de massa atômica. Quando eu tenho 1 mol de CO2, esse 1 mol equivale a essa massa que eu tive aqui em cima, 44 gramas. Se 44 gramas equivale para a gente a 1 mol, 44 gramas tem uma equivalência a esse número de quem? De moléculas. Tudo bem? A fixação de conteúdo até aqui? Tá beleza? Vamos aqui com paciência. Então, agora, o que eu fiz? Gente, quem está um pouquinho mais adiantado aí, vamos ter um pouquinho só mais de paciência para a gente construir conhecimento todo mundo junto.
Então, eu coloquei alguns exercícios aqui, fiz a resolução, depois a gente vai passar para o cálculo de fórmula mínima. Tá? Então, o primeiro passo nosso é entender o que ele está me pedindo no problema. Muitas vezes, qual que é a dificuldade do aluno? Não ter uma noção do que está pedindo no problema. É interpretativo. Então, eu coloquei exercíciozinhos bem básicos, vou resolvê-lo com vocês, e aí vocês vão fazer durante a semana o quê? Exercício aonde? Na apostila. Tá? Pode mandar foto no WhatsApp, não tem problema não, a gente vai discutindo. Tá? Então, como eu estou um tempo maior dentro de casa, pode ser que eu fique olhando o menino, mas o tempinho que eu tiver eu respondo. Tá bom? Então, simbora lá. Olha aqui. Então, tá aparecendo para vocês o slide? Tá. Tá aparecendo. beleza? Então, joia. Então, bora cá. Olha só, aqui eu fui bem direto no que eu estou pedindo para vocês. Aqui eu peguei mesmo para a gente treinar. Então, olha só. O que a gente tem? Determine o número de átomos. Então, subentende-se que isso aqui não pode estar combinado com ninguém. Bateu. Tá? Então, nota, por tudo quanto é mais sagrado, gente. Muita gente que eu dei aula agora, nesse período, essas aulas online, tem uma extrema dificuldade. Fala assim, Eric, mas aqui ele está combinado com o alquim. Moçada, MG. Então, nesse caso nosso aqui, ó, isso não está combinado com isso. Por quê? Para isso aqui ser outro elemento, eu teria que ter ele maiúsculo. Tá? Como eu tenho o M e o G, esse Gzinho pequenininho, ele faz parte desse nome total. Tá? O magnésio e o manganês, eles são colocados assim para diferenciar. Mn manganês, Mg magnésio. Porque se eu coloco somente M, aí não teria como. Tá? Por exemplo, carbono é C, o cálcio eu vou colocar C também? Não teria o porquê, né? Então, isso aqui, ó, como aqui é minúsculo, isso foi uma dúvida muito comum agora dos meninos, tá? Então, ele está me pedindo determine o número de átomos. 1 mol, quantos átomos? Então, resolução. 1 mol tem esse número de átomos aqui pra gente. Tá? Vou pegar a borracha, vou fazer assim. Então, 1 mol equivale a esse número aqui. Poderia ter colocado fora. E aí, me pediu 2 mols, eu vou ter X. Então, isso aqui de cara, se eu dobrei aqui, ô Marco, você está aí? Ô, Eric. Marco, lembra que eu te perguntei da lei de Prost? Lembro. O que a gente discutiu? Você está lembrado, filho? Vai variar em... Ah, não, espera. É isso mesmo, continua. Ele vai variar sempre na mesma o quê? Vai variar sempre na mesma proporção. Justamente, se você altera um, os outros eu vou alterar do mesmo jeito. Lembra que a gente discutiu isso? Olha só. Lembro. 2 vezes maior, dobra isso aqui. Qual que é o dobro de 6? 12. 12. 12. 12. Então, eu tenho 12,04 vezes 10 elevado a 23. Isso aí. Mas nota, gente, isso aqui é uma questão lá de matemática 0 de Marco Túlio. Se a base é 10, eu não posso deixar aqui um número maior do que 10. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que descer a vírgula numa casa. Mas para compensar... Vai ficar 1,2 vezes 10 dá 22. 24. 22? Ah, 24. Porque, nota, Marco, o que é 12? É 1,2 vezes 10. Vezes 10. Vezes 10 elevado a 23. Agora que o trem ficou bom. Nota, essa base é a mesma, não é? Uhum. Lembra que a gente conserva a base e vou somar os expoentes? Um aqui com 23 Lembro. de cá, 24.
Então, é a mesma coisa de 1,204 vezes 10 elevado a 24. Dúvidas, moçada? De boas? De Então, boa. átomos de magnésio. Bora lá para o próximo. Aqui é a mesma coisa. 1 mol, meio mol. Olha o que eu tinha feito, gente, com o Marco. Nós tínhamos feito o quê? Tinha multiplicado por 2. Agora eu vou dividir por 2. Então, se eu divido aqui, vai dar o quê? 3,01 vezes 10 a 23. vezes 10 a 23. Isso aí. Então, esse é nosso padrão. Vamos para o raciocínio nosso aqui. Ah, isso aqui é bem legal. Então, agora a gente começa a apertar um calo um pouquinho. Porque tem várias informações que ele não colocou número. Ele colocou dentro do problema. Então, é onde o aluno fica perdido. O que ele está me pedindo? O que eu quero? Então, nota, aqui tem uma unidade nova, chamada quilate. Então, vamos pensar o seguinte. Robson de Brito, ele ganhou na Mega Sena. E aí, o que Robson fez? Ele falou assim, nesse tempo difícil que a gente está aí, eu vou investir o quê? Vou investir em ouro e diamante. Porque tempo de guerra, esses tempos assim complicados, a gente faz um investimento nisso. Então, Robson virou e falou assim, não, eu quero comprar um diamante. Mas Alexandre estava mexendo com garimpo. Aí Alexandre foi e falou com o Robson. Ô Robson, então vem cá que eu vou te vender. Eu tenho um diamante bom aqui. Tenho um diamante aqui de 15 quilates. Aí Robson, peraí, eu não entendo nada disso. Me fala isso em peso que eu vou entender. Quando ele fez isso, ele falou assim, não, cada quilate corresponde a 200 miligramas. Então, uma outra coisa que é muito comum, olha no finalzinho aqui, ó, depois eu apago. Opa, depois a gente apaga ali. Nota só. Olha para cá, por favor. Quando eu tenho que transformar, isso, gente, não é vergonha eu errar agora. Eu tenho que entender o que eu vou fazer aqui. Muita gente boa erra isso na hora de prova. Tá? Érica, eu errei transformação, centímetro cúbico era ml, eu fiz tudo errado. Calma, a gente vai relembrar isso durante o ano todo. Então, vamos pensar que aqui eu tenho nosso padrão chamado grama. Aqui eu tenho submúltiplos do grama. Então, aqui eu tenho decigrama. Eu só não vou colocar o G aqui, gente, para a gente ganhar tempo. Centigrama, miligrama. E aí eu posso ter aqui decagrama, hectograma, quilograma. Então, a gente usa muito essa escalinha aqui para baixo, os submúltiplos. Então, se o cara pesa 200 miligramas, eu tenho 200,0. Então, para eu andar para cá, para o grama, eu vou ter que andar com a vírgula no mesmo sentido. Eu vou fazer isso. Então, eu tenho quantos gramas quando é 200 miligramas? Tudo muito cansado. 0, Espera aí. Espera, Gustavo. Faz aí pra gente. Está aqui em 200 miligramas. Eu quero passar para grama. 200 miligramas e está em grama? E passa para grama? Para grama, Gustavão. Manda para lá. Vou andar nesse sentido, ó, com a vírgula. 0,002. E aí, vocês concordam? Não é não, Gustavo. Olha para cá todo mundo. Gente, isso aqui embola mesmo. A minha vírgula, olha onde que ela está. Vamos colocar aqui, ó. Olha onde que a vírgulazinha está, Gustavo. Notou aqui? Para cada casinha que eu ando, eu dou um salto com a vírgula. Então, vamos voltar a canetinha. Então, quando eu venho para cá, eu tenho 200, eu vou para 20 centigramas. Ó, ela estava aqui, ela deu um salto. Quando eu vou para decigrama, eu tenho 2 decigramas. Quem está um pouquinho adiantado aí, paciência, tá, gente? E eu vou dar mais um salto, é o quê? 0,2. Porque, ó, isso aqui é dúvida de muita gente.
Eu estou pedindo paciência para a gente ver isso aqui para todo mundo. Que muita gente fala, eu não vou perguntar não, porque isso aqui é vergonha. Não é. Pelo amor de Deus, é vergonha errar no Enem. Tá bom? Então, nota o seguinte, tivemos aqui essa transformação, primeira coisa. Agora, o que mais de informação, moçada, que eu tenho no problema? Tira do problema para mim outra informação ou não tem? O que vocês acham? Ah, não, peraí, deixa eu só fazer assim. Tem mais duas informações ali. Nota. Já viram uma aqui, né? Então, eu tenho aqui o número de átomos. Então, eu vou ter que fazer relação mol, massa, átomo. E aqui em cima eu te peço o quê? Eu te falo que eu tenho quem? Carbono. Então, nesse caso nosso aqui, gente, tá? Nesse caso nosso, eu vou trabalhar com carbono, vendo lá na tabelinha nossa que o carbono pesa 12, tá? Então, como o carbono pesa 12, às vezes não, na prova do Enem ele te dá a massa molar. Tá? Aqui, ó, e aqui já veio pra gente, ó, 12 unidades de massa atômica. Tá bom? Então, simbora. Olha lá. Um mol são 12 gramas, que equivale a esse número de átomos de carbono. Tranks? Mas nota, a outra coisa que eu te forneci aqui no probleminha foi quem? Foi o número de átomos. Então, gente, o que nós temos que fazer? Nós temos que organizar a ideia nossa. Eu tenho que colocar unidade debaixo de unidade. Não adianta ter dúzia, metro, átomo e litro. Olha para você ver, eu tive 4 unidades diferentes. Eu não vou poder cortar nada. E aí eu vou sair, átomo. Não vou sair com a minha resposta. Tá? Então, nota. Ele me forneceu a massa. Nota que dá para todo mundo ver isso? Ou seja, eu vou ter que trabalhar nessa coluna. E ele me pede o quê? Determine o número de quilates. Mas o quilate a gente vai transformar agora. Ou seja, nota só. Se eu tenho aqui o número de átomos, eu vou descobrir ou o número de mols ou a massa. Eu vou descobrir a massa porque assim que eu descobrir a massa referente a esse número de átomos, eu vou transformar ela para quilate. Eu sei que 1 quilate, 0,2 grama. A massa que eu descobri vai ser X. Então, continuando nossa continha aqui. Desculpa. Então, olha lá. Vamos lá, vamos evitar fazer conta? Nota o seguinte. 2 vezes 12, 24. Dividido por 6, 24 por 6, 4. Tudo bem? Então, eu tenho 4. Aí, nota. 10 elevado a 22, dividido por 10 elevado a 23, dá 10 elevado a menos 1. Tudo bem, gente? X, meu aqui, vocês estão me escutando? Sim. Então, beleza. É só porque eu estou perguntando, porque vai ter uma hora que isso aqui vai travar. Aí eu vou ter que abrir outro link, tá? Aí é só vocês me avisarem na hora que travar. Então, eu tenho que o x é igual a 24 vezes 10 elevado a 22 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. O que eu fiz foi isso. Eu já tinha feito aqui de modo direto. Ó. Quando eu corto esse com esse, me deu o quê? 4 vezes. Marco o Túlio agora em ação. A base é a mesma. Se eu tenho uma razão, eu conservo a base
E o que eu vou fazer com os expoentes? Subtrai. 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 Justamente, vou subtrair. Então, fica 22 menos 23 menos 1. Então, meu x aqui, ele deu o quê? 0,4 gramas. Senhores e senhoritas. 0,4 grama. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,4 gramas. Equivale quantos miligramas? Vamos lá, Gustavo, você vai me ajudar nessa aqui. 0,4 gramas são quantos miligramas? Eu vou andar com a vírgulazinha, Gustavo, agora para a direita. Vai pensando todo mundo aí, tá, gente? 400. 400, justamente. Então, 0,4 gramas, ele é igual a 400 miligramas. Maria Joana, você está aí? Ah, não. Sim. Ah, tá, graças a Deus. Filha, quanto que equivale cada quilate? 200 miligramas. Se eu tenho 400 miligramas, são quantos quilates? 2. 2. Então, o diamante que o Robson comprou de Alexandre, ele tinha quanto? 2 quilates, que equivale para a gente a 400 gramas. Luísa, você está por aí? Sim, é. Lu, tá tudo tranquilo, filha? Tranquilo. Você está entendendo isso aqui, Luísa? Uhum. Gente, alguma dúvida como eu cheguei a essa resposta de o diamante? Porque olha o que ele está me pedindo no problema, pelo amor de Deus. Determine o número de quilates. Ele não está te pedindo a massa. E pode ter certeza, na hora que você chegar no Enem, a letra A vai ser 0,4 gramas. Ele vai te confundir de todo jeito. Tá? Então você tem que estar atento nos verbos de comando. Determinar. Grifa na sua prova, pelo amor de Deus. Marca cada coisinha que você tem. Tá bom? Então, nota aqui. O que nós tivemos? Determinar o número de quilates. Pô, peraí. Se cada quilate são 200 miligramas e eu tive 400, eu vou ter 2 quilates. Marina, ficou claro, filha? Ficou. Beleza? Sem problema? Luiz? Maria Vitória? Tá. Ficou. Então, joia. Arthur, tá todo mundo aí, né? Então, bora lá, gente. Vamos ver aqui, vamos ver se tem resolução. Foi justamente o que eu fiz aqui com vocês. 0,4 gramas ou 400 miligramas. Foi que Gustavo fez a conversão. Como 1 quilate são 200 miligramas, teremos um diamante com 2 quilates. Sem problema? Então, vamos embora. Eu vou apagar essa resolução toda aqui para não embolar na hora da gente ler. Ó, quem tiver dificuldade, moçada, dá uma olhadinha depois com carinho nessas conversõezinhas que eu fiz aqui, tá? De litro, de miligrama, tá bom? Se você entende uma, a outra é só mudar a nomenclatura. Se eu sei metro, eu sei litro, eu sei grama. Tá bom? Então, vamos embora, todo mundo. Chucrute? Então, vamos apagar aqui, já já a gente volta. Então, bora aqui. Olha nesse probleminha aqui. O carbonato de sódio. Então, primeira coisa. Eu vou pedir vocês uma série de coisas depois que nós terminarmos de resolver esse problema. Tá? Eu não vou parar só no que eu estou te pedindo. A partir dele, a gente vai construir um tantão de conhecimento. Letícia, bora lá? Átomo, elemento ou molécula? O carbonato de sódio. Molécula. Molécula. Molécula, porque ele está combinado. Tá? Aline, bora lá. Então, o que a gente tem aqui, Aline, nota só, quantos mols de átomos eu tenho para o carbonato de sódio? Giovana?
Figueiró, você tá aí? Tá não. Oh, Tá. Então tá bom. Giovana, olha para cá, por favor, filha. Quantos mols de átomos eu tenho no carbonato de sódio? tem 6? 6, perfeito. Quantos mols de átomos de sódio? 2. De carbono? 1. De oxigênio? 3. Giovana, sem problema, filha? Sem problema. Então, bora lá. Giovana, só para a gente alinhavar aqui, para já acabar com isso. Faz um favor para mim, meu anjo. Quebra para mim o carbonato de sódio. Ioniza ele fazendo favor. Quais são os íons produzidos aqui? 2 Na+, Isso. Na2. Continua. que é 3 doses menos. Isso. Na. Olha aqui, ó. Na. Mas são 2 NAs. Um passarinho bonito cantando. E aí eu tenho quem? CO3, 2 menos. Então a proporção é 1 para 2 para 1. Ficou claro, gente? Daqui a pouquinho eu vou fazer pergunta para vocês disso aqui. Então bora lá. Vamos ver quanto que pesa esse maluco aqui? Então vamos aqui, ó, no cantinho. Na. O Na, ele pesa 23. Giovana me falou aqui embaixo com propriedade que eu tenho 2 NAs. Então a massa é 46. Alguém viajou e não viu onde que eu arrumei essa massa? Então bora lá. O carbono, ele pesa 12. Eu só tenho 1. Olha aqui na minha fórmula. 1 mol de átomo de carbono. Então eu tenho 12 gramas. O oxigênio, ele pesa 16. Então, se eu tenho 3 oxigênios lá em cima, eu vou ter 48. 16 vezes 3. Então, 48 com 12, 60. 60 com 46, 106. Ou seja, 1 mol pesa 106 gramas. Perfeito? Mas nota, aqui ó, ele me dá a massa. Ó, ele me fornece a massa. Ah, por que você calculou a massa? Porque ele me deu a massa aqui, ó. Então eu vou ter que fazer relação agora com massa. Eu já esqueci o número de moléculas, de átomos, de íons. Tá? Então, para 132 gramas, eu vou ter X. Quando eu fiz essa continha, eu vi que aqui ficou apagado. Tá? Mas isso aqui deu 1,245. Então, opa, deixa eu colocar. Não, ele que volta. Vou colocar a canetinha aqui. Então, o X é igual a 1,245 mols de Na2CO3. Perfeito? Então, quem tiver com calculadora, faz essa continha aí para mim e confere isso fazendo favor. 132 dividido por 106. Deu isso? Então, gente, vamos lá. Quantos mols eu tenho de Na mais? Para essa massa aqui de 132 gramas. Então, eu tenho 2 mols aqui, não é isso? Para 106. Quando eu tenho 132 gramas, serão quantos mols desse cara? De Na mais? Seria 2 vezes isso aqui de cima. Dá para todo mundo ver isso ou ficou um pouquinho agarrado? Pode Não falar. entendi. Não entendeu? Então tá, é Não. Marina que está falando? Isso. Marina, olha para cá fazendo favor. Filho, eu vou escrever aqui em cima do slide. Você está vendo a ponteirinha aqui? Aqui em cima de tudo. Ah, ó. tá, vi. Tá, então beleza. Olha só. Então eu tenho aqui o Na2, CO3. Tudo bem? Uhum. O Na2CO3 é 1 mol dele, concorda, Marina? Sim. Então, beleza.
Aí, a gente quebrou ele aqui embaixo, ó. Giovana, ela quebrou aqui com muita propriedade. Ela falou assim para mim, Eric, eu tenho 2Na+, tá? Depois a gente vai recordar... O que é isso? Então, eu tenho 2Na+, mais CO3, 2 menos. Tudo bem até aqui, filho? Sim. Então, nota, a proporção aqui é 1:2:1. Viu isso, Marina? Tem certeza? Sim. Vi. Agora, nota, quanto que a gente descobriu o número de mols para 132 gramas? Não foi esse número aqui de baixo, filha? Sim. Então, para 1,245, como que vai ficar a minha proporção? Olha para cá. Essa aqui, Marina, não é o dobro dessa? Sim. Então Ah, fica... tá. graças a Deus. Entendeu? Aham. Beleza, filha? É isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos pensar que eu estou aí na frente do quadro. Não preocupa, não. Eu vou arrumar um jeito aqui, mas eu tenho que explicar para vocês. Então, teve dúvida por tudo quanto é mais sagrado. Faz igual a Marina, me para. Eu tenho por obrigação explicar o tanto que for. Você tem que entender. Entendeu, filho? Então, isso aqui pra gente, Marina, vai me dar 2 vezes isso. Né? Que vai dar o quê? 2,49? 2,49. Marina, pra gente alinhavar isso aqui. Quantos mols eu tenho desse cara? Do CO3 2 menos? 1 mol, não é? Mas e para essa massa? Qual que é o valor que eu vou encontrar aqui de baixo? 1,245 também, Pronto, né? fechou. É isso aí. Agora eu acho que você já pegou o jeitão. Entendeu? Ficou claro, Marina? Você tem certeza? Ficou. Gente, alguém que está na sala aí ficou com dúvida? Não? Então bora lá. Vamos piorar isso aqui um pouquinho? Quantos átomos, Figueiró, quantos átomos de Na mais você tem para essa massa aqui do probleminha? Você tem 2? Olha a perguntinha, Giovana. Quantos mols de átomos de Na mais? Ou seja, íons. Então vai ficar 2. Não é? Para essa massa, não foi 2 vezes isso aqui? Então fica 2,49 vezes quem? 6,0. 6,02. Isso aí, 6,023. 6,02 vezes 10 a 23. Daria quase 2,5. Então, 2 aqui vai dar 12, 15. Daria 15 vezes 10 a 23. 1,5 vezes 10 a 24. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma porretada de exercício disso. Tá bom? Agora, anota lá. Determine a quantidade, de átomos. Novamente, dica. Por que que eu trabalho com átomo? Olha aqui quem que ele me pede aqui, ó. É só esse cara, ó. Não está combinado com ninguém. Então, bora. Massa molar dele, 200 gramas. Então, é grama para cada 1 mol. 1 mol. Desculpa, aqui que saiu o cálcio. Esquece esse número, tá? Vou colocar aqui para gente. Aqui é o Hg. Aqui é 20. Mentira, é 200. É 200, tá? Então, a gente esqueceu isso aqui. Aqui em cima eu vou usar 200. É porque eu não corrigi. Aí, nota. 1 mol de mercúrio, 200 gramas, 6,0, 2 vezes 10 a 23. E para 2 gramas? Novamente, lembra que Gustavo, o Marco, tinha falado comigo lá no início, acho que foi Marco que falou o seguinte, da lei de Proust. O que sumiu de 200 para 2? Eu não dividi por 100? Só tirar 2 unidades aqui, ó. Então, já de cara, a minha resposta é que isso aqui não vai ser 23, isso aqui vai ser 21. Que é 21. Como eu tinha feito com 40, aqui deu um bugzinho. Então, isso aqui pra gente vai ficar. Vamos colocar aqui. Calma, Eric. Então, a resposta esperada aqui pra gente vai ser x
igual a 6 vezes 10 elevado a 21. Porque se eu tirei esses dois zeros, eu dividi por 100. Se eu divido 10 na 23 por 10 ao quadrado, que é dividir por 100, então, ó, 10 na 23, dividido por 10 ao quadrado. Vou tirar isso aqui, vamos colocar aqui quadrado. Se a base é a mesma, eu conservo a base e vou subtrair os expoentes igual ao que a gente fez anterior. Então, vai dar 21. Tá? Então, bora lá. Se 1 litro de água do mar há 390 miligramas de potássio, qual é o número de átomos desse elemento? Senhores e senhoritas, miligramas, já vamos tentar memorizar. 390 miligramas. De miligrama para grama, são quantos saltos? 3. 3. Então, bora lá. São 3 saltos, o que a gente tem? Passa 390 miligramas para grama. 0,39. Espetacular. 390 miligramas. Nós vamos ter 0,39 gramas. Ok? Então, gente, nota só, fizemos isso aqui tudo. Tá? Já foi um bom caminho para a gente. Então, 1 mol de potássio pesa 39 gramas, tá a massa dele aqui, equivale ao número de Avogadro. Então, o que a gente tem? Nota, 1 mol, esse número. E aí, moçada, o que nós vamos ter agora? Essa massa nossa aqui, como a unidade, olha para a gente ver aqui como que é importante eu colocar unidade debaixo de unidade. Se aqui foi grama, a minha resposta ali, assim, de modo incondicional, tem que ser grama. Porque eu vou cortar, na hora que eu fizer essa continha aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar grama com grama, a minha resposta vai sair em átomo. É o que ele está pedindo. Qual é o número de átomos? Tá? Então, por isso que eu tenho que ordenar as minhas unidades. Tá bom? Então, olha aqui. De 39 para 0,39, quantas casas eu andei para a esquerda? Ó, a vírgulazinha estava aqui, ó. Andou 2. Andei 2, ou seja, eu tenho que diminuir aqui 2 unidades. Não é isso? Então, meu x, ele vai ser o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 21 átomos de potássio. Ficou claro? Sem problema? Bora então. Agora que o tem começa a ficar bom. Então, nota só. O que a gente vai ver agora, moçada, é a chamada determinação de fórmula. Eu te dou um percentual, eu te dou a massa, eu tenho que descobrir a fórmula. Tá? Então, aqui, isso aqui é muito legal para a gente discutir algo. Tá? Então, bora lá todo mundo. Primeira coisa que surge para a gente é essa palavrinha nova aqui. Ó. Senhores e senhoritas, perguntinha para todo mundo. O que significa para a gente fórmula empírica? Qual o sinônimo de fórmula empírica? Luísa, lembra, filha? Ai, Eric, para. É que eu não lembro, você me pergunta. Gente, a fórmula empírica significa fórmula mínima. Olha aqui embaixo, por favor. Vou passar um marca-texto aqui. Na glicose. A fórmula da glicose, Marina, é fórmula mínima?
É. Não. Mentira, né? Não. Não é, não, não é. Boa, Marina, Dá não pra é não. dividir Dá para dividir, por 6. espetacular. Então, olha o raciocínio lógico de Marina aqui, olha o que ela fez. Ela pegou isso aqui, olhou esses índices, isso aqui é uma atomicidade, 6 mols de átomos de carbono, 12 mols de átomos de hidrogênio. E aí, gente, o que ela fez? Ela olhou aqui, ó, e falou assim, Éric, dá para eu dividir tudo por um número só? Se eu divido tudo aqui por quanto, Marina? Dá para Por gente 6. por 6. Como que vai ficar o índice nosso aqui quando eu divido por 6? Vai ficar CH6O. Então vai ficar CH2O. OH2. Tudo bem? Então, olha ela aqui em cima, Marina. A proporção foi 1 para 2 para 1. Porque eu fiz o quê, Gustavo? Eu dividi tudo por um número só. Se eu não puder dividir, gente, né, já é minha fórmula mínima. Não deu para dividir, acabou, é fórmula mínima. Tá? Aqui não, essa é a fórmula molecular. Perguntinha para vocês. Figueiró, a fórmula mínima, ela pode ser ao mesmo tempo molecular? Não? Não sei, te perguntei. O que você acha? Eu acho que não. Tá? Então você vai me fazer um favor. Vamos lá? Qual que é a fórmula do etanol? C... Pode pensar. Não lembro. Não tem problema não, filho. C2H5O. Eu posso condensar essa fórmula. Você concorda, Giovana? Eu posso pegar esse H e somar ele aqui. Então, eu posso ter C2H6O. Tudo bem, Giovana? Giovana, Tudo bem. com essa fórmula, eu posso reduzir ela mais ainda? Não. Não, não posso. Você lembra de Dalton, Giovana, quando ele falava, sempre vai me dar uma proporção de números pequenininhos e inteiros. Então, nota, se eu divido isso aqui por 2, dá meio. Acabou. Eu não vou trabalhar com isso. Entendeu, filho? Então, nesse caso, olha só, a minha fórmula mínima, ela é também a fórmula molecular. Então, isso pode, Giovana, tá? É muito comum a gente falar, pô, nunca que a fórmula mínima ela vai ser igual à molecular. Quer ver um outro exemplo? Qual que é a fórmula, Giovana, da sacarose? Gente, vocês lembram aí? C12, continua. H22. Isso, perfeito. O12? Quase foi só no O. H22. 11? Isso, boa. Então, nota aqui. Marcão, dá para eu dividir tudo por um número só? Dá não. Então, nota. Na sacarose, a fórmula molecular é a fórmula mínima ao mesmo tempo. Tudo bem? Ficou claro, gente? Eu já vi muita gente boa tropicando nisso. Tá? Então, a fórmula mínima, ela vai o quê? Ela vai nos fornecer a proporção. Quer ver outra pergunta muito, muito perigosa? Pela fórmula mínima, eu sei qual que é o composto? Não tem como, não. Quer ver uma coisinha? Vamos relembrar lá do nosso terceiro ano, estudos de isomeria. Então, nota só. Isômeros são compostos que têm mesma fórmula molecular, mas estruturais diferentes. Lembram lá? Qual que é o par de isômero de função do álcool? Vocês lembram? O ácido carboxílico faz par com éster, o aldeído faz par com cetona, o álcool vai fazer par com quem? Com o éter. Então, nota aqui. Olha o que eu estou escrevendo aqui. CH3O CH3.
Senhores e senhoritas, nota aqui, por favor. C2H6O, mesma fórmula molecular. Então, nota, com a fórmula molecular aqui, ó, condensada, eu não tenho como descobrir o que é, não. Eu não vou afirmar para você que é etanol ou que é o metóximetano. A não ser que ele me dê ponto de fusão, ou desculpa, ponto de ebulição, a solubilidade, a densidade, aí eu vou saber quem que é. Mas se eu bater o olho nessa fórmula aqui, eu não tenho nunca, eu falo só pode ser um dos dois. Tá? Então, a molecular, muitas vezes, ela não me indica quem é. Tá? Mas ela vai me dar um número exato, um número real, um número primordial de elementos, de átomos que eu tenho na molécula. Ó. 2 mols de átomos de carbono, 6 mols de átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Ficou claro, gente? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Agora, ó, presta muita atenção no que eu vou falar com vocês agora. Senhores e senhoritas, se eu dou uma fórmula para vocês, eu falo assim, ó, a gente vai partir da composição centesimal para ter a fórmula mínima. Então, olha o nome, composição centesimal. Então, são todas as escalas divididas por 100. Vamos lá. Maria Joana, se eu falo para você que eu tenho 40% de 100 em massa, quantos gramas você tem? 40 gramas. Pronto. Se Olha, for 100 gramas. olha para você ver que espetáculo que Maria Joana fez. Se eu tenho um universo de 100 gramas e eu tenho 40%, desses 100, 40 é o que eu pedi. Vamos lá, 40% de cálcio, então 40 gramas de cálcio. 12% de carbono, 12 gramas de carbono. 48% de oxigênio, 48 gramas. Então, o que ele fala aqui, ó, é simplesmente imaginar que nós vamos partir de 100 gramas. Então, me deu o percentual, eu vou pensar que eu tenho 100. Tá? 100%, 100 gramas. 20%, 20 gramas. E a partir dessa massa, tem como eu descobrir o número de mols? Marina, se eu te dei uma determinada massa, tá? Vamos pensar que o cálcio pese 40 na tabelinha. Eu te dei 20 gramas. Tem como você calcular quantos mols eu tenho dentro de 20 gramas? Tem. Tem. Como que você faz? Você pega, divide a massa pela massa molar. Então, pensa, a massa era 20, a massa molar 40. Então, o que que nós tivemos? Quando eu faço a divisão, meio mol. Ele é a metade de 40. Tá? Então, isso, gente, é extremamente importante que vocês saibam. Tá legal? Então, bora lá. Olha só. Uma amostra de um gás de cor castanha é um dos principais poluentes do ar. E essa amostra contém, vamos lá, 2,34 gramas de nitrogênio, 5,34 gramas de oxigênio. Moçada, me dê um minutinho só, eu vou só pegar uma calculadora que eu esqueci que está aqui em cima, para a gente já adiantar aqui, tá? Um minutinho só. Povo lindo, estou de volta. Então, olha só. Então, gente, o que eu vou ter que fazer aqui? Então, olha só. O que a gente tem eu posso ter a seguinte forma. Os meus exemplos aqui, eles podem ser NO, pode ser o monóxido. Eu posso ter o NO2. Eu posso ter o N2O. Eu posso ter o N2O3. Eu posso ter o N2O5. Então, nota, eu tenho que descobrir justamente isso. Se vocês notarem aqui, moçada, nota lá, eu tenho aqui para ele a fórmula mínima. Todos aqui eu tenho fórmula mínima.
Ah, e se fosse Cl2O6? Ah, poderia ter ClO3. Isso é um chute. A gente sabe daqui a pouquinho que eu não vou poder ter essa fórmula, mas se vier para você dividir, vamos dividir. Tá bom? Então, nesse caso nosso, eu tenho que descobrir essa atomicidade. E como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui a massa de 1 mol de nitrogênio. Então, um nitrogênio ele vai pesar isso. Um oxigênio pesa isso. Olha lá, gramas barra mol. Eu coloquei um menos aqui, porque ele saiu de denominador para numerador. Era assim, ó, grama por mol. Tá? A gente passa esse para cima, mas o expoente aqui é 1. Ele vai para cima com o expoente trocado. Tá? Matemática zero também lá de Marco Túlio. Tá bom? Então, gente, qual que é a ideia nossa hoje aqui? É fazer o seguinte, 1 mol de N, 1 mol de N, Luísa, pesa 14. Tudo bem, Lu? Tá aqui pra gente. E para 2,34 gramas, eu vou ter quantos mols? Eu vou ter X. Então, vamos fazer a continha aqui. Espera aí. 2,34 dividido por 14. Então, aqui me deu o X, aproximadamente 1,67. Não, mentira. É 0. Então, aqui deu 0,167. Mol de quem? De N. Aí a outra continha, mesma coisa. Então vai dar aqui 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas. 5,34 eu vou ter X mol. Então, X, fazendo essa continha, 5,34 dividido por 16. 0,334. Arredondei aqui. Ou seja, então bora lá. Gente, vamos pensar que a minha fórmula, vamos pensar que eu tenho aqui um alceno, e a fórmula dele é C100H200. Se eu quero ter fórmula mínima, eu vou dividir esse meu alceno por 100 ou por 200? Por 100. Por 100. Então, vamos de novo? O meu hidrocarboneto, a formulazinha dele é C100H200. Para a gente ter fórmula mínima, tá? Lembra, Marina, uma pergunta que eu te fiz da glicose? Você foi muito categórico. Você falou assim, não é fórmula mínima. Lembra, Marina, que a gente fez o quê? Que você me deu CH2O? Então, você dividiu tudo por 2 ou por 6, Marina? Por 6. Por 6, você dividiu pelo menor número. Concorda, meu anjo? Então, na Sim. hora que eu for fazer essa divisão aqui, eu vou dividir os dois números, ou 3, ou 4, ou 1 milhão, sempre pelo menor valor. Porque se eu divido pelo menor valor, a minha chance de encontrar número inteiro para todo mundo é muito grande. Entendeu? Então, eu vou pegar esse aqui, ó, e vou dividi-lo por 0,167. Gustavo, você está aí? Tô Você está entendendo, Gustavo? entendendo. Então, beleza. Então, nota o seguinte. Marina, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir aqui por 0,167. Quando eu divido esse aqui por 0,167, eu tive quem? 2.
Ou seja, esse número que eu descobri aqui, gente, ele equivale para mim à atomicidade. Então, a minha fórmula é 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Aí, essa é a minha fórmula mínima. Perfeito? Tudo bem? Então, qual a fórmula mínima do composto? Ela aqui. Acabamos de descobrir. Então, viu por que eu tenho que dividir pelo menor valor? Tá certo, gente? Sem dúvida? Todo mundo? Posso passar para o próximo slide? Alguém quer perguntar? Achei que a Marina ia Pode perguntar. passar. Então, beleza. Não. Porque sumiu o seu microfone aqui, a Marina vai perguntar. Então, simbora aqui. Mesmo raciocínio, gente, mesmo raciocínio. Então, a análise de uma substância desconhecida revelou a seguinte composição centesimal. 62,1% de carbono, 10,3% de hidrogênio e 27,5% de oxigênio. Então, bora lá. Vou fazer uma coisa aqui. Vamos pensar que no meu problema, esse valor que está aqui, ó, ele não tenha sido o quê? Colocado aqui para a gente. Não, esse aqui não veio. Se ele me deu só esses dois e a soma não dá 100%, o restante obrigatoriamente sempre, tá? Tem que ser oxigênio. Sempre, 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 sempre. Bateu ali, não deu oxigênio, não deu 100%, tem que ser oxigênio o restante. Tá bom? Então, qual que é nosso raciocínio aqui? Idêntico ao que nós fizemos anteriormente. Tá? Eu vou pegar o carbono, eu vou transformar essa massa em número de mols, ou seja, se ele é 62 em 100, lembra que eu tinha falado com vocês no slide inicial que eu vou sempre pensar em 100 gramas? Então, para o carbono, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter 62,1 e vou dividir isso aqui pela massa do carbono, a tabelinha que é 12. Tá? Aí eu vou encontrar um determinado número. Vou pegar o hidrogênio. Vou pegar aqui, ó, 10,3. E aí, esse 10,3 eu vou dividir por 1, que é a massa molar do hidrogênio. O oxigênio, ele deu 27,5. Opa, aqui ficou errado, aqui a vírgula, eu vou tirar ela. 27,5 eu divido por 16, que é a massa molar dele. Então, vamos apagar aquela vírgula, tem uma vírgula doidona aqui. Então, gente, notem o seguinte. No caso nosso aqui, o que é que nós tivemos? Eu vou descobrir um número aqui. Tá? E eu vou adiantar um pouquinho o slide, que eu já montei a resolução dele com os valores. Então, olha lá. O que eu fiz? Peguei 62,1, dividi por 12. Vamos pegar aqui. Então, eu tive 62,1, dividi por 12, deu 5,75. Eu vou parar a minha primeira divisão aqui. Esquece esse número aqui por enquanto, tá? Peguei o hidrogênio. 10,3 dividir por 1, 10,3. Então, vou parar a minha divisão. Vou parar minha divisão aqui. Próximo, oxigênio, 27,5 dividido por 16. Parei minha divisão aqui. Aí nota, quando eu perguntei para a Marina a respeito lá da glicose, ela me falou com toda a característica, toda a propriedade. Ah, Érica, eu dividi tudo por 6, que foi o menor número. Aqui, nessa divisão, os números foram, vou marcar aqui, 1,718, o outro 10,3 e o outro 5,175. Então, no caso nosso aqui, eu vou pegar todos esses valores e vou dividir pelo menor valor, Figueiró, que foi 1,718 do oxigênio. Dividir todos por 1,718. Aí eu achei 3 carbonos
6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, eu me dei de fórmula C3H6O. Tudo bem? Aí, nota, mas tem uma informação extremamente importante aqui. Ó, a massa molar vale quanto? A massa molar desse carinha vale 78. Se a massa molar é 58, eu vou ter que calcular a massa molar para esses malucos aqui. Então, eu venho aqui, foi me dado quem? A massa molar, ou se não foi, tem a tabelinha. O carbono pesa 12 vezes 3. Então, 36. O hidrogênio pesa 1 e eu tenho 6. O oxigênio pesa 16 e eu tenho 1. Então, aqui me deu 42 com 16, 58, ou seja, bateu. Então, a fórmula mínima, lembra, Giovana, que eu te perguntei se podia mínima ser molecular? Então, aqui a minha fórmula mínima é, ao mesmo tempo, minha fórmula molecular. Então, gabaritinho para a gente está aqui. Perguntinha para todo mundo. Se a massa molar fosse 116, qual que seria a fórmula? E aí, moçada? Seria C6H12. Peraí, C6H12O2? Certinho. Certinho, Marijoana, é isso mesmo. Por quê? Como que foi o seu raciocínio? Espera aí, Eric, se eu dobrei a massa, segundo o Thomson, eu tenho que dobrar tudo, não foi isso, Marijoana? Sim. Então, pensa, se eu dobrei a massa, eu vou ter que dobrar a fórmula. E aí é só a gente duplicar quem? Tudo aqui. Ficaria C6H12O6. Sem problema? O2, desculpa, O2, isso mesmo, perfeito. O2. Então, próximo nosso aí. Ô, Eric, eu acho que Oi. tem que parar a aula por causa do horário de Ivonei. Já está no horário? Já. Parando 10 minutos antes. Ah, então tá. Ô, gente, olha só, eu vou enviar para o grupo agora esses slides, e aí só ficou faltando esses 2. Tá? Não, 3, mentira. Aí eu gostaria muito que vocês fizessem para mim, e aí a gente faz o seguinte, na aula de sexta-feira a gente discute esses que ficaram faltando, tá bom? E ver o B4, que é estudo físico dos gases. É bastante conta também, mas dá para a gente ver aqui, não vai agarrar não. Tá bom? Ó, abração para vocês, boa semana, se cuidem, gente, pelo amor de Deus, tá? Não vai para a rua, não. Tá? É uma situação um pouquinho séria, tá? Tomem cuidado de avô, de pai, de mãe, dá um beijo neles, fiquem em casa escutando a história deles, eles vão adorar. Valeu? Abração para todo mundo, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Tá.